No início da sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o presidente da comissão, Arthur Maia, foi questionado se a comissão proibiria os senadores Flávio Bolsonaro e Marcos Duval de falarem com o depoente, o ex-ministro Anderson Torres, devido a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a comunicação entre eles. O senador Marcos Rogério apontou a importância de preservar alguma autoridade do parlamento, lembrando que qualquer proibição seria assustadora e ameaçadora. Ele questionou o presidente sobre a extensão da decisão, apontando a possível restrição à atividade parlamentar. O senador Flávio Bolsonaro apontou o absurdo que seria impedir um parlamentar em exercício de exercer sua função na comissão parlamentar de inquérito e explicou a diferença entre uma comunicação pessoal e um interrogatório. O presidente da CPMI, então, relatou que já era a posição da Advocacia do Senado que a atuação parlamentar não poderia ser tolhida. Flávio Bolsonaro disse: "A minha palavra como senador jamais poderia ser tolhida por uma decisão judicial." Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repete a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo, que serviu principalmente para a perseguição política, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios. A CPI da pandemia não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que tinham manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. A CPMI do dia 8 de janeiro segue pelo mesmo caminho. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos a veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 25 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sensei. Destaco a posição da Advocacia do Senado Federal sobre o aspecto da incomunicabilidade mencionada no habeas corpus. Anderson Torres não pode falar com Marcos Duval ou Flávio Bolsonaro, mas a decisão não impede que estejam no mesmo recinto, desde que não se comuniquem. Esperamos que os senadores Flávio e Duval não tenham nenhum tipo de contato e relacionamento aqui com o doutor Anderson Torres.
Ainda a reunião deve ser encerrada às 20 horas por conta cautelar do recolhimento noturno que está mantida. Sobre as imagens do Ministério da Justiça, eu quero dizer que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem força de ofício e defere a entrega direta das mensagens pelo Ministério. Logo após a decisão do senhor ministro, a Secretaria da Comissão contatou o Ministério da Justiça, que disse que vai entregar as imagens depois de recebê-las da Polícia Federal. Foi informado pela Secretaria que o melhor para a cadeia de custódia é copiar o direito do servidor do Ministério da Justiça e que as imagens devem ser integrais. Em resposta, o Ministério da Justiça quer preservar a competência do inquérito da polícia e receber as imagens do órgão. Senhor presidente, sobre a decisão que Vossa Excelência comunica aos integrantes dessa CPMI, o questionamento que faço a Vossa Excelência, até porque esse tipo de decisão é algo que a gente tem que observar com muito cuidado, porque é um precedente extremamente perigoso. Não é a pessoa do senador Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro parlamentar. É perigoso e ameaçador à autoridade do parlamento. Quanto a contato pessoal, conversas íntimas, sem questionamento. Agora, a pergunta que faço a Vossa Excelência é: essa decisão impede o parlamentar, membro titular da CPMI, de cumprir o seu papel e fazer questionamentos ao depoente? A decisão tem essa extensão? Porque se tiver, senhor presidente, aí me parece que há uma nítida intromissão no exercício regular da atividade parlamentar, que me parece... Vossa Excelência está corretíssimo. A Advocacia do Senado, entretanto, informou a esta presidência que a compreensão da Advocacia do Senado é que, justamente em nome dessa independência do mandato, dessa inviolabilidade das palavras e do mandato, o senador pode sim usar da palavra para questionar, para inquirir o depoente. Perfeito. Senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência foi citado, pediu a palavra, eu vou conceder 3 minutos em seguida. Não vou mais conceder para questão de ordem nenhuma. Eu vou conceder 3 minutos ao deputado Flávio Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro. Em seguida, vamos começar os questionamentos pela relação. Eu não vou conceder. Muito rapidamente, eu estou tentando aqui ter um contato visual com Vossa Excelência. É para parabenizar a postura de Vossa Excelência e da própria Advocacia do Senado. A imprensa já estava divulgando, noticiando que eu sequer poderia estar presente aqui hoje, trabalhando de forma séria, exercendo o meu mandato aqui nessa CPMI. Por isso, fiz questão de vir, porque o meu entendimento é exatamente o mesmo de Vossa Excelência e exatamente o mesmo da Advocacia do Senado. A decisão fala em proibição de contato individual e pessoal. E nós estamos aqui num ambiente coletivo em que a minha palavra como senador ou a palavra de qualquer outro aqui como deputado jamais poderia ser calada por uma decisão judicial. Isso é inerente aos nossos mandatos, é inerente às nossas prerrogativas, isso é o que tem que nos unir aqui, deputados e senadores, são as nossas prerrogativas. Então, obrigado pela postura, presidente, vou acompanhar os trabalhos como tenho feito em todas as audiências. Muito bem. Perdão. Eu também tenho um irmão e todo mundo me chama de Roberto, chama ele de Arthur, então essa coisa é como quando dois irmãos são unidos, como todos nós desejamos que sejam sempre. Vossa Excelência está profetizando, talvez. Mas, senhor presidente, a questão de ordem que eu trago aqui, ela é séria, ela não é sobre joias de R$400, não. Trata-se de uma fake news, eu passo a ler aqui, apenas uma lauda, bem simples, mas incisiva, baseada no artigo 74, inciso 7º do Regimento Interno da Câmara, combinado com o artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com base nos princípios éticos e morais de conduta parlamentar e considerando a relevância da manutenção da integridade e da reputação dos membros dessa CPMI, venho apresentar uma questão de ordem relativa à disseminação de notícias falsas no site do PT sobre a CPMI. A notícia veiculada envolve o meu nome, Eduardo Bolsonaro, e do meu irmão, Flávio Bolsonaro. E destaco que, nos casos omissos do Regimento Interno do Congresso Nacional, devemos aplicar as disposições do Regimento Interno do Senado e, se este ainda for omisso, aqueles constantes do Regimento Interno
Interno da Câmara dos Deputados. É nesse sentido, presidente, que eu faço a questão de ordem baseada no artigo 74, inciso 7º do Regimento Interno da Câmara, que estabelece que o parlamentar poderá falar para contestar a acusação pessoal à própria conduta ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Nesse contexto, afirmo que o site do PT divulga fake news sobre a relação da minha família com o senhor Silvinei Vasques. O texto constante do site www.cpmidogolpe.pt.org.br traz a seguinte notícia, abre aspas: Silvinei Vasques cresceu dentro da PRF durante o governo Bolsonaro. Segundo o site GGN apurou, ele era amigo de Eduardo e Flávio e hospedava os filhos do ex-presidente em sua casa em Santa Catarina. Eu nunca fui à casa de Silvinei Vasques. Nem Flávio Bolsonaro, que está aqui dizendo ao meu lado. Também emprestava a sua lancha e o seu jet ski, que ele também não tem, presidente. Inexiste essa propriedade. Para os dois, Eduardo e Flávio, passearem e se encontravam no Clube 38, clube que há anos eu não frequento mais. Um dos mais polêmicos redutos bolsonaristas do país. Flávio Bolsonaro sequer foi ao clube. A amizade rendeu. Vasques foi nomeado diretor-geral da PRF em abril de 2021, dias após Anderson Torres se tornar ministro da Justiça. Logo se mostrou fiel à cartilha desumana e suspeita do bolsonarismo, além de promover a politização da força de forma nunca vista. Ele editou uma portaria para revogar o funcionamento de comissões internas de direitos humanos, e os 8 processos administrativos a que respondia foram colocados em sigilos de 100 anos, fecha aspas. A questão do sigilo aqui é uma outra fake news. Eu vou encurtar, presidente, mas é também com base no artigo 55, parágrafo 1º, que prevê que o parlamentar, o deputado ou senador, poderá perder o seu mandato. Diz aqui o parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. E o artigo 4º traz também o seguinte do Código de Ética: constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Inciso 1, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Então, assim sendo, presidente, finalizando, solicito que seja avaliada a possibilidade de encaminharmos esses assuntos ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar de ambas as casas legislativas, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis para investigar a veracidade das informações divulgadas e, caso comprovada a divulgação de informação falsa, tomar as providências necessárias para que seja restabelecida a verdade. Por último, ressalto a importância de se preservar a credibilidade e o respeito mútuo entre os membros dessa casa, bem como a necessidade de combater a disseminação de informações enganosas que possam prejudicar o bom andamento dos trabalhos legislativos e a imagem do parlamento perante a sociedade. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Não pode se dar a oportunidade de que o PT se aproveite das armas da democracia para atacar a verdade e disseminar essas notícias sem que passem de maneira impune pelo julgo dessa casa. Muito obrigado. Naturalmente que nós não podemos, deputado Eduardo Bolsonaro, receber essa questão de ordem. Não trata-se de uma questão de ordem. Agora, Vossa Excelência, como qualquer outro parlamentar, seja deputado ou senador, tem todo o direito de fazer a sua reclamação, a sua denúncia ao Conselho de Ética, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado.